Fala aí, galera da Literatura Irreverente. Estamos de volta depois de algum tempo de recesso para elencar mais um capítulo do nosso Minuto Geologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a composição do nosso solo, o assoreamento, a erosão e os tipos de intemperismo, sempre focando na região das Cataratas do Iguaçu. Roda a vinheta que a gente já volta aí com vocês. Bem, galera, todos nós sabemos que o solo predominante aqui da nossa região é a terra roxa ou terra vermelha, né? Essa terra roxa, ela apresenta altíssima fertilidade, por isso ela é considerada uma das mais caras do Brasil, podendo inclusive chegar a um valor de até R$40 mil o hectare. Esse solo resulta da decomposição de milhões de anos de rochas basálticas muito ricas em nutrientes, como o ferro, por exemplo, que é responsável pela coloração avermelhada, ou seja, a coloração da terra nada mais é do que a ferrugem, a decomposição do ferro que está composto no nosso basalto. O nome terra roxa surgiu por causa dos imigrantes provenientes da Itália, que vieram ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Eles chamavam a terra de terra rossa, que significa vermelha em italiano. A palavra acabou sendo entendida como roxa e o nome acabou pegando também entre nós aqui, os brasileiros. Esse tipo de solo, galera, é importante frisar que não é encontrado somente aqui no estado do Paraná, não. Ela é boa parte aqui do estado, mas também é encontrado em São Paulo, Minas Gerais e no estado do Mato Grosso do Sul, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o assoreamento, que é um dos fenômenos de acúmulo de terra e lixo e matéria orgânica no fundo dos rios e dos lagos. O fenômeno geralmente ocorre quando o curso d'água não possui matas ciliares, tá, galera? É aquela vegetação que envolve, então, as margens dos rios e dos lagos. A Itaipu Nacional, ela estima em 109 anos a vida útil do Lago da Itaipu, isso já trabalhando matas ciliares e desassoreamento também. Para evitar o assoreamento dos rios, é preciso investir, então, em ações preventivas do meio ambiente. Portanto, é necessário que processos de erosão que acontecem próximos a locais de drenagem sejam reduzidos. Uma outra medida que pode reduzir o assoreamento dos rios é instalar barreiras que impeçam que os detritos fiquem acumulados. Galera, essas barreiras nada mais são do que a famosa mata ciliar que nós já elencamos aqui. Com relação à erosão, na geologia, nós costumamos dizer que ela se trata de um desgaste natural da superfície terrestre pela ação mecânica e química da água corrente, tá? Das intempéries e de outros agentes geológicos também. Ou seja, em resumo, a erosão é o processo de desgaste e transporte pelo qual o solo e rochas passam naturalmente. Ou seja, pode ocorrer de forma natural, como pelo vento ou pela água, ou ainda pode ser através dos chamados processos antrópicos, que são gerados através da ação do homem, ou seja, quando a gente mete a mão na terra, nós acabamos acelerando então o processo de erosão. Então, galera, com relação ao intemperismo, é importante enfatizar que o papel da vegetação com relação a determinados fenômenos geológicos, a exemplo do intemperismo químico, é muito desenvolvido na área do Parque Nacional do Iguaçu e nas suas circunvizinhanças também. A região do Parque Nacional do Iguaçu, ela tem sido alvo de trabalhos de pesquisas há vários anos, porém normalmente a abordagem é genérica, salvo alguns casos excepcionais, como os abordados aqui nesse livro Geografia Física do Estado do Paraná, de autoria do professor Reinhard Mack. Nós já utilizamos esse livro aqui em outras oportunidades. Alguns trabalhos específicos, portanto, eles apresentam maior detalhamento, principalmente aqueles relativos à geologia e ao meio ambiente. Os eventos geológicos que formaram o arcabouço estratigráfico, ou seja, o esqueleto local, podem explicar parte das feições geomorfológicas e estruturais presentes ali no Parque Nacional. No entanto, no desenvolvimento das formas de superfície, não se pode deixar de considerar o papel do clima, que durante o Quaternário
teve atuação marcante nesse sentido. Nós temos 3 tipos de intemperismo. O intemperismo físico envolve a desintegração das rochas, o intemperismo químico remete à decomposição das rochas e o intemperismo biológico, que está ligado à atuação dos seres vivos, como plantas e animais, na transformação dos corpos rochosos. Nós vamos aqui explicar cada um desses 3 tipos de intemperismo e tenham em mente sempre a imagem das cataratas do Iguaçu, do cânion das cataratas, do Parque Nacional, das corredeiras do Rio Iguaçu, enquanto nós explicamos. O intemperismo químico, por exemplo, ele ocorre quando a água transforma a composição mineral das rochas. Essas transformações, elas ocorrem com intensidade variável, porque ela depende do grau de temperatura e umidade do local. A água, portanto, provoca grandes sulcos que podem atingir centenas de metros de profundidade, como é o caso dos maiores cânions do mundo, e aí nós podemos incluir o cânion do Itaimbezinho, por exemplo, ali no finalzinho da Serra do Mar, ali já no Rio Grande do Sul, né? O intemperismo físico, também conhecido como mecânico, ocorre onde existem variações de temperatura, cristalização de minérios e solidificação das águas e atividade dos seres vivos. Os minérios em temperatura inconstante, eles se dilatam e se fraturam, fazendo com que a água, sais e raízes entrem pelas fraturas, e os minerais presentes nas rochas em contato com o oxigênio se cristalizam, fazendo com que o processo das fraturas se acelere. Portanto, seria o intemperismo físico. Nós temos, então, por último, o intemperismo biológico. O intemperismo biológico, ele é caracterizado por rochas que perdem alguns dos seus nutrientes essenciais para organismos vivos e plantas que crescem em suas superfícies. As plantas retiram os nutrientes do solo, certo? E, portanto, é de intemperismo biológico que se trata isso. Essas plantas, elas podem provocar o intemperismo mecânico quando suas raízes penetram de forma profunda nas rochas, provocando fraturas também, né? Bem, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam e recomendem o nosso canal. E para terminar o nosso vídeo de hoje, como diziam os nossos ancestrais, a melhor maneira de se definir intemperismo é com esse ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E até o próximo vídeo. Valeu!